Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês os operadores aritméticos da linguagem C++. A linguagem C++ possui 5 operadores aritméticos. Para cada operador eu vou mostrar o símbolo que a linguagem adotou para aquele operador, o tipo do operador, isto é, se ele é binário, recebendo 2 parâmetros inteiros, ou unário, quando ele recebe um único parâmetro. Neste caso, do operador unário, o operador antecede o seu argumento, o seu parâmetro. No caso do operador binário, os dois operandos ficam à esquerda e à direita e o operador no centro. A gente chama isso de notação infixada. Por fim, vou dar uma breve descrição do operador. O primeiro operador tem um símbolo da adição, é um operador binário e faz justamente isso, a adição de dois números inteiros. A subtração é representada pelo símbolo de menos, que a gente está acostumado. Ele também é binário e subtrai do elemento à esquerda o elemento que está à direita. Esse operador de menos também tem uma versão unária, onde ele significa o simétrico aditivo, ou seja, ele inverte o sinal do número que ele antecede. A estrela vai representar a operação de multiplicação de inteiros, é também um operador binário. A barra vertical será o quociente da divisão inteira. Quando eu faço a divisão de números inteiros, eu tenho um quociente e um resto, e o quociente é representado pela barra. O resto dessa divisão é representado pelo símbolo porcento. Ambos são operadores binários, e atenção que esse resto da divisão inteira na linguagem C++, o resto é não euclidiano. E o que isso significa? O resto pode ser eventualmente negativo. Na divisão euclidiana, que é o que a gente aprende na escola, os restos são sempre positivos ou iguais a zero. Isso não acontece em C++, conforme eu já vou ilustrar. Este primeiro código que eu trouxe para vocês ilustra os 5 operadores aritméticos conforme a tabela que eu mostrei antes. Aqui eu vou ler da entrada dois números inteiros, representados pelas variáveis A e B, e depois vou imprimir aí diversas mensagens para entender como esses operandos se comportam para os argumentos que eu vou passar na linha de comando. Então, eu vou executar esse código com alguns números para a gente entender exatamente como esses operadores funcionam. Compilando o código que eu já deixei aqui pronto para a gente, com o nome de ops, vamos executar agora o nosso código e ele vai aguardar os valores dos dois inteiros A e B. Eu vou informar para eles. Vamos começar com um exemplo informando A igual a 10, B igual a 3. Então, vejam vocês, 10 mais 3, 13, 10 menos 3, 7, 10 vezes 3, 30, 10 dividido por 3, agora essa divisão é o quociente da divisão é 3, 10 dividido por 3 tem quociente 3, e deixa resto 1, que é a próxima linha. Se eu inverter o sinal de 10, vai dar menos 10, se eu inverter o sinal de 3, dá menos 3. Vamos rodar agora com um dos operandos negativos. Eu vou botar aqui menos 20 no primeiro número e 7 como segundo número. Aí as coisas ficam mais interessantes. Menos 20 mais 7 vai dar menos 13. Menos 20 menos 7 vai dar menos 27. A multiplicação vai dar menos 140. E se eu dividir menos 20 por 7, aqui o quociente está dando menos 2. E o resto da divisão de menos 20 por 7 está dando resto 6. Aqui é um caso de resto não euclidiano. E embora esse resto seja não euclidiano, mantém-se a propriedade que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ou seja, menos 20 é igual a 7 vezes menos 2 mais menos 6. Se você desejar um resto euclidiano, basta somar o divisor ao resto negativo, 7 mais 6 vai dar o resto 1, que é o resto euclidiano. E se eu inverter o sinal de menos 20, menos 20 dá 20 positivo, e menos 7 dá exatamente menos 7. Você pode aí rodar esse código mais algumas vezes com diferentes operandos para você ir acompanhando como essas operações funcionam. Retornando à nossa apresentação, uma vez que temos os operadores aritméticos que me permitem, a partir de dados integrais, gerar novos tipos de dados integrais, eu posso começar a resolver pequenos problemas. O primeiro deles, a primeira aplicação que eu vou mostrar para vocês, é computar o n-ésimo termo de uma progressão aritmética. Então, nosso problema é esse. Dados o termo inicial A1, a razão R e o inteiro positivo n, determine o n-ésimo termo AN da progressão aritmética. Quem já está cursando, ou já cursou o segundo grau, já deve conhecer esse problema. Quem está no ensino fundamental não viu as progressões aritméticas ainda, mas dá para fazer um código que computa esse termo, porque a fórmula conhecida da matemática, que você pode obter no livro didático ou na internet, é que o n-ésimo termo da progressão aritmética
é igual ao primeiro termo mais n menos uma vezes a razão. Parênteses importante porque a matemática tem ordem de precedência das operações, a multiplicação é feita antes da adição e da subtração, e tudo que está entre parênteses é resolvido antes dos demais. Portanto, aqui a gente primeiro subtrai uma unidade de n, multiplica o resultado por r, esse resultado é somado a 1. Como representamos isso em C++? Começamos com o nosso esqueleto básico para um programa C++, que a gente já conhece dos vídeos anteriores. Rapidamente, a biblioteca IOStream para que eu possa usar o CIN e o COUT. O espaço de nomes std declarado para que eu não precise prefixar os elementos de C++ da biblioteca padrão com std : O procedimento main, que retorna um valor inteiro, tem o nome de main e, na versão que vamos usando até o momento, não recebe argumento algum. O bloco onde mostra a implementação da main, que começa com abre-chaves, termina com fecha-chaves, e o retorno zero, que vai ser o valor produzido por esse procedimento. Agora vamos começar obtendo os parâmetros da nossa progressão aritmética. Eu vou declarar 3 variáveis inteiras, A1, R e N, e vou capturar esses valores por meio da entrada, usando o CIN. O CIN vai ler primeiro o valor de A1, depois o valor da razão, e por fim o número NI, que é o número de termos da nossa progressão. E agora eu vou traduzir aí essa expressão para C++. Então, a variável inteira AN será dada por A1 mais N menos 1 vezes a razão. Compare a expressão em C++ com a da matemática, que está aí à esquerda, e é quase 1 para 1. A única diferença é que, na matemática, a multiplicação fica subentendida e, no caso de C++, ela tem que ficar explícita ali com o operador estrela. Uma vez computado a n, eu posso imprimir ele na minha saída, seguida de uma quebra de linha. E vamos executar esse código para testar aí com alguns valores o seu comportamento. Compilando o código que eu já deixei pronto para vocês aqui, com o nome de pa.cpp, e executando o programa executável, vou ter aqui agora novamente o meu cursor aguardando os valores da minha entrada. O primeiro termo é o termo inicial da minha progressão aritmética, o segundo é a razão e o terceiro é o n. Aqui eu tenho uma progressão aritmética que começa no número 1, a razão é 1 e eu quero o 10º termo dessa sequência. Ora, começando do 1 e avançando para o próximo termo de 1 em 1, eu tenho exatamente os números naturais e o 10º número natural é o 10. Uma progressão um pouquinho mais interessante, eu novamente vou começar no 1, só que agora eu vou saltar de 2 em 2, e eu quero agora o 20º termo. Ora, começando do 1 e saltando de 2 em 2, o próximo é o 3, o número que vem a seguir é 5, depois 7, ou seja, eu estou falando dos números ímpares, e eu quero o 20º número ímpar, que é o 39. Mas o último exemplo, eu posso também fazer progressões com números negativos. Eu posso começar, por exemplo, no 10, agora com uma razão de menos 3, e eu quero saber quem é o 5º termo. Ora, começando no 10, subtraindo 3 eu chego em 7, subtraio 3 de novo, chego no 4, subtraio de novo, chego no 1, por fim chego no menos 2, que é o 5º termo dessa progressão aritmética. Voltando aqui para a nossa apresentação, outra aplicação que eu já posso resolver conhecendo aí os tipos integrais e os operadores aritméticos é computar o número de vértices de um poliedro. Qual é o problema? Dados o número de faces e de arestas de um poliedro P, determine o número de vértices de P. Aqui, novamente, é um conteúdo de ensino médio, mas se você estiver no ensino fundamental, você consegue acompanhar porque existe uma fórmula que relaciona essas quantidades, chamada fórmula de Euler, e ela nos diz que o número de faces mais o número de vértices vai ser igual ao número de arestas mais 2. Veja que no nosso problema eu vou conhecer o número de faces e o número de arestas e eu quero o número de vértices. Portanto, quando eu for traduzir esse código para C++, eu vou partir de novo no meu esqueleto inicial. Os meus parâmetros de entrada do meu programa serão o número de faces seguido por o número de arestas. Leio eles novamente da entrada por meio do CIN. E para calcular V, conhecidos FE, eu preciso manipular essa fórmula, porque o V ali está à esquerda junto com F. Então, passando F para a direita e trocando seu sinal, a variável inteira V será E mais 2 menos F. Então, às vezes, a gente tem uma fórmula que é, através dos dados conhecidos, descobrir o desconhecido, e como a gente faz na escola, é necessário, às vezes, reescrever a fórmula isolando o termo desejado. Uma vez computado o V, eu vou escrever ele também na saída e vamos também testar esse código aqui com algumas entradas para vocês verem o comportamento dele. Mais uma vez, eu já deixei pronto para vocês esse código já digitado. E eu vou
agora executar esse programa. Ele está guardando aqui o número de faces depois do número de arestas. Então, no caso do cubo, eu tenho 6 faces e 12 arestas. Isso vai me dar um total de 8 vértices. Ao trabalhar com essas duas aplicações, isso traz para a gente um primeiro aspecto importante da programação. Isso remete, inclusive, aos anos de 1950, quando foi desenvolvida uma das primeiras linguagens de programação chamada Fortran. Essa linguagem era usada, na ocasião, para trabalhar de forma semelhante ao que estamos fazendo agora, tendo expressões matemáticas, onde eu tenho uma ou mais variáveis conhecidas, e a partir das conhecidas eu gostaria de determinar alguma informação a partir das desconhecidas. Inclusive, o nome dessa linguagem, Fortran, é um acrônimo, que significa Formula Translator, ou seja, tradutor de fórmulas. Então veja que quando criaram as primeiras linguagens, eles tinham objetivos semelhantes ao que estamos fazendo aqui agora. Então, se você já conhece os tipos integrais e os operadores aritméticos, você já pode traduzir algumas fórmulas em programas. Mais um exemplo disso, a gente pode calcular a área de um terreno. E a diferença dessa nova aplicação, essa terceira aplicação que eu vou mostrar para vocês agora em relação aos anteriores, é que eu vou trabalhar com dados já pré-determinados, que também é possível. Qual é o nosso problema? Determine a área em metros de um terreno retangular de 100 km de largura e 200 km de comprimento. Então a gente pode resolver esse problema fazendo as seguintes observações. Primeiro que 100 km é 10 elevado à quinta metros, ou seja, cada quilômetro são 1.000 metros, então eu tenho aí 100 vezes 1.000 dá 100.000, 10 à quinta metros, a mesma coisa para 200 km, 2 vezes 10 à quinta. Então, quando eu for calcular a área A desse retângulo, eu vou multiplicar comprimento por largura, ou base vezes altura, como a gente está mais acostumado na matemática, vai dar 10 à quinta vezes 2 vezes 10 à quinta, vai dar 2 vezes 10 à décima metros quadrados. Isso eu fiz agora manualmente aí, e a gente pode fazer esse mesmo cálculo em C++. Então, eu começo declarando aí minha base e minha altura desse retângulo, usando as variáveis b e h. Veja que em C++, além de poder atribuir valores iniciais para minhas variáveis, conforme vimos lá no vídeo de tipos integrais, eu posso usar a aspa como separador de milhar. Ela não é estritamente necessária, eu podia omitir essa aspa se eu desejasse, mas essa aspa me ajuda a visualizar onde está o separador de milhar, principalmente quando o número tem uma grande quantidade de zeros, pode ser difícil, a gente acaba errando na digitação, botando 0 a mais ou 0 a menos, e usar a aspa aí como separador de milhar me ajuda nesse propósito. Então, a base 10 à quinta, a altura 2 vezes 10 à quinta. Então, a área seria a multiplicação de ambos, e eu imprimo a área na saída com uma informação adicional que a área está em metros quadrados. Vamos executar esse código. Mais uma vez, compilando o código que eu deixei pronto de antemão para vocês. Vejam vocês que agora eu não tenho mais o CIN, eu não vou ter mais dados de entrada, então o programa vai rodar direto e vai me dar esse número muito estranho. Um número negativo que não é 2 vezes 10 elevado à décima, conforme a gente esperava e que a gente viu que matematicamente seria a resposta correta. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui tem um nome muito especial em programação e se chama overflow. E o que foi que de fato aconteceu? 2 vezes 10 elevado à décima em notação binária tem exatamente essa forma aí. Lembrem vocês que em C++ a gente antecede a notação binária com o prefixo 0b. É um número bastante extenso, fica difícil de ler, mas ele tem exatamente 35 bits. Então a cadeia é de 35 zeros ou uns. E a gente viu também no nosso vídeo de tipos integrais que uma variável inteira, em geral, no caso aqui do meu computador, já testei com vocês naquele vídeo, os inteiros têm 32 bits, então eu consigo guardar esses 32 bits aqui em uma variável inteira. Ou seja, não cabe 35 em 32. O que acontece com esses três daqui? Eles são descartados. Você pode pensar que a minha variável inteira é um copo, eu vou enchendo ele de água, e se eu tentar botar mais água do que ele comporta, o que acontece? Transborda, vaza, overflow. Então vazou aí, transbordou, eu desperdicei 3 bits. E os bits que restaram, que são esses 32 que estão aí marcados, eles são a representação binária daquele número negativo que a gente viu. Então, às vezes, a gente faz operações em números inteiros, os meus operandos cabiam em variáveis inteiras, mas o resultado não. Então, acontece o problema de overflow e o resultado não vem conforme a gente esperava no cálculo de papel, no cálculo da matemática. Então, isso é um cuidado que o programador tem que tomar, que o matemático não tem, porque na matemática os inteiros são infinitos, e conforme eu já comentei anteriormente,
no computador os inteiros têm capacidade limitada, então uma hora você pode exceder essa capacidade e acontecer um overflow. Como podemos tratar então o overflow no nosso código? Uma primeira tentativa de correção do código, que é essa versão aqui que a gente viu que dá overflow, é trocar o tipo da variável área para long. A gente viu também em vídeo anterior que a variável long tem o dobro da capacidade de armazenamento em relação ao inteiro. Ela caberia os 64 bits e, portanto, caberiam os 35 que eu quero aqui. Só que essa abordagem aqui não dá certo. Se você rodar esse código, vai dar de novo aquele número negativo. E o problema agora não é o fato de a área ter o tamanho suficiente para guardar o resultado. O problema é que o resultado já foi calculado. E quando eu terminei de calcular B vezes H, já aconteceu o overflow e eu só tenho agora os 32 bits. Esse resultado excedente já foi descartado. Por isso essa solução aqui não resolve. Ter espaço para guardar não significa que o que eu estou guardando tem o tamanho correto. Então a minha segunda tentativa é fazer o seguinte: além de aumentar a capacidade da variável área que vai guardar o resultado, eu amplio também a capacidade das minhas variáveis iniciais. Essa é uma solução correta. Então agora, sendo B e H variáveis do tipo long, a operação do lado direito da área acontece no contexto de long, então o resultado é em 35 bits, não vai haver mais problema de perda, então a área agora acontece o cálculo correto que a gente esperava de dar 2 vezes 10 a décima. Nessa solução aqui, que é a solução mais comum, aumenta-se então a capacidade das variáveis que eu tenho na ocasião para evitar essa perda. Nem sempre é possível aplicar essa solução, porque se eu já estiver trabalhando, por exemplo, com variáveis long e estourar a capacidade, pelo menos na API padrão do C++, eu não tenho um tipo de maior capacidade. Aí eu teria que lidar com isso de outra forma. Uma terceira tentativa de correção é um pouco diferente da anterior no seguinte sentido: eu preciso de mais capacidade para o resultado, mas para os valores que produzem esse resultado, meus parâmetros, eu não preciso. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou modificar a minha área de armazenamento do resultado, que é a variável área, para o tipo long, mas vou informar ao compilador que eu quero que essa operação do lado direito aconteça no contexto long. Isso aqui a gente chama de coerção ou typecasting. Eu estou falando, olha, considere aí que esse resultado não vai acontecer no contexto inteiro, e sim no contexto long. Eu passo o tipo que eu quero entre parênteses, aí o compilador, ao invés de entender que os tipos são inteiros, ele vai trabalhar no contexto de long. Depois eu vou dar mais detalhes sobre isso para vocês, a parte técnica de como ele opera isso. Mas ao dar essa instrução para ele, essa coerção, esse typecasting, ele fala, ok, então essa multiplicação é para acontecer dentro do contexto long e esse resultado correto vai ser armazenado aí na área. Então isso é uma segunda correção possível para esse overflow. Este quarto e último exemplo que eu vou trazer para vocês também vai ter um problema de overflow, só que de uma maneira diferente e com uma solução também diferente. Qual é o problema? O problema é determinar a média aritmética entre dois números, A e B, só que eu já sei que o valor de A vai ser igual a B e que é igual a 2 elevado a 31 menos 1. Então o que a matemática me diz? Olha, se eu tiro a média aritmética de dois números iguais, o resultado tem que ser o próprio número. Afinal, a média aritmética de dois números é a soma de ambos dividido por 2. Vejam vocês que se eu trocar o B por A, eu vou ter, em vez de A mais B, eu vou ter A mais A, que dá 2 vezes A. Esse 2 do A cancela com 2 do denominador, então a média tem que dar o próprio A. Então, um código C++ que calcula a média aritmética de dois números, em particular desse número que eu informei aí, 2 elevado a 31 menos 1, que é o número que eu atribuí à variável A. Em B eu não preciso repetir, o A já tem o valor correto, eu já posso atribuir B uma cópia de A. O código calcularia a média por meio da soma de A mais B sobre 2, que é a primeira expressão que está aí à direita do M, na expressão matemática à esquerda. Depois imprimo a média. Vamos rodar esse código. Compilando o código que eu deixei já pronto para vocês também, o código média.cpp, e executando, eu obtenho menos 1. E novamente não faz sentido algum. Eu somei dois números positivos, dividi por 2, o resultado tinha que ser positivo. Aqui o resultado deu menos 1. Novamente tivemos um problema de overflow. E o que aconteceu aqui, pessoal? Nesse caso, quando eu somo 2 elevado a 31 menos 1 com ele mesmo, eu estouro a capacidade de representação positiva de um número inteiro. O resultado vai ter 32 bits, que ainda cabe numa variável inteira, mas agora ele representa um número negativo.
No caso, o menos 2, que quando eu divido por 2 dá exatamente o menos 1. Então, o overflow não é simplesmente exceder a capacidade do inteiro, mas exceder a capacidade daquele intervalo de valores que eu estou trabalhando. Aqui eu excedi a capacidade de representação de números positivos em uma variável sinalizada. Agora, no caso geral, mesmo que os números sejam diferentes, vamos pegar aqui a reta dos números inteiros e eu tenho dois números A e B. Vamos assumir que o A é o menor e o B é o maior. Se eu tenho a média entre dois números diferentes ou iguais, a propriedade é que entre esses dois números eu tenho uma distância, um intervalo que tem tamanho exatamente B menos A, e se eu pegar a metade dessa distância aqui, a partir do A eu vou chegar num ponto M. Então, se eu pego o A e caminho B menos A sobre 2, chego em M. E quem é esse M? Ora, M é A mais B menos A sobre 2. Soma de frações, eu tenho que igualar os denominadores. Então, fica 2A mais B menos A. 2A menos A dá A e resta B. A mais B sobre 2, que é justamente a média. Então, num contexto geral, sendo A e B inteiros e eles cabem dentro do inteiro, na representação do inteiro, o resultado sempre caberá. Não é como no caso da área que, quando eu multiplicava dois números, o resultado não cabia. A média de dois números. Se os números são representáveis por um determinado tipo de dado integral, a média também será e pelo mesmo tipo. Então essa média também é inteira. Ela não precisa ir para um long long. Eu poderia ter trabalhado botando o A e o B como long long, média como long long, mas é desnecessário porque sendo A e B inteiros, a média também é inteira. Veja que ela está aí no meio do caminho entre ambos números. Então, eu vou usar esse raciocínio que eu apresentei para vocês para melhorar meu código e evitar o overflow em qualquer cenário, desde que A e B sejam variáveis integrais que sejam representáveis no tipo que eu escolhi. Então, meu novo código é esse. Ao invés de fazer A mais B sobre 2, eu vou pegar o A e somar com a diferença B menos A sobre 2, conforme o raciocínio anterior. Esse código agora não dá overflow, independente do par de valores que eu escolher para A e B, desde que sejam valores representáveis por um tipo inteiro sinalizado. Vamos rodar essa versão do código sem overflow. Eu preparei ele para vocês com o nome de media2.cpp. Então, quando eu rodar agora o meu código, ele vai dar o valor correto, que é 2 elevado a 31 menos 1. Então, não precisei modificar o tipo de dado nem dos meus operadores e nem do meu resultado, porque eu tinha essa garantia matemática que o resultado também sempre cabe dentro de um inteiro. Então, eu finalizo com essa última observação importante, que programação não é simplesmente conhecer uma linguagem, seus elementos léxicos, seus elementos sintáticos, os seus operadores. A programação é sobre expressar ideias. No caso de hoje, ideias são as expressões matemáticas que resolviam os problemas que eu desejava resolver, e, ao contrário da matemática, que não tem limitação quanto à capacidade de representação de números inteiros, computadores são máquinas de capacidade limitada, então vou ter que ter um cuidado adicional quando estiver trabalhando com essas expressões, usando a própria matemática, inclusive, para derivar propriedades e formas de se abordar os problemas, mas que eu tenha ciência que eu preciso trabalhar com essa capacidade limitada e para isso é demandar certas soluções. Vamos fazer isso aí muitas outras vezes ao longo dos nossos vídeos. Então, resumindo, programação não é simplesmente conhecer uma linguagem de programação, mas sim a busca por formas de se expressar ideias, que às vezes são idealizadas, como é o caso das ideias da matemática, num contexto concreto, que é o caso de um computador. No próximo vídeo eu vou introduzir para vocês mais tipos de dados primitivos da linguagem, nesse caso os tipos em ponto flutuante. Vou deixar na descrição desse vídeo dois problemas da Olimpíada Brasileira de Informática que podem ser resolvidos com técnicas semelhantes a que usamos no vídeo de hoje, então sugiro a vocês que peguem o link desses dois problemas aí e tentem resolver para que vocês comecem a trabalhar e ganhar aí experiência com esse tipo de programação, e a partir dessa base que estamos construindo, vamos introduzindo aí vídeo a vídeo mais elementos, mais possibilidades, mas o coração da coisa, que é traduzir soluções de problemas para um contexto computacional que possa ser executado no ambiente de um computador por meio de uma linguagem, no caso C++, isso aí de agora temos o ciclo feito até esse ponto. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.